versículo de número 11. Veio Jesus para o que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu quero falar com você sobre o que leva uma pessoa a sair da posição de filho do diabo para filho de Deus. O que leva uma pessoa a sair da condição de sem salvação, perdido, condenado ao inferno, a alguém que está agora destinado ao céu, alguém que está destinado à vida eterna, alguém que está destinado a passar a eternidade com Deus. Durante muitos anos a teologia ela ensinou, e houve divergência entre os estudiosos acerca de como a salvação do homem se dava, acerca de qual preço deveria ser pago, acerca de qual o papel de Deus, qual o papel do homem. E diante disso surgiram muitas linhas teológicas. Surgiram linhas teológicas com diversas maneiras de crer, diversas maneiras de ensinar acerca da salvação, acerca de nós sairmos da condição de filhos do diabo para filhos de Deus, a condição de pessoas sem salvação para a condição de pessoas salvas pela fé em Cristo Jesus. E nós vamos falar nessa noite aqui sobre o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. Se você puder, na sua casa, para que você siga o raciocínio do que eu estou falando, você repita comigo: Evangelho da Graça e Evangelho do Reino. Essas duas palavras, essas duas expressões aparecem na Bíblia e muitas pessoas confundem. Elas acham que são a mesma coisa, elas acreditam que tem a ver uma coisa com a outra, mas na verdade, quando nós vamos observar a etimologia das palavras, em que momento elas eram pregadas, para quem eram pregadas e com que intuito eram pregadas, nós conseguimos discernir que o Evangelho da Graça de Deus, ele está falando única e exclusivamente a respeito da obra consumada de Jesus na cruz do Calvário. Não tem absolutamente nada a ver com o que nós podemos fazer, com o que nós podemos ajudar a Deus, com o que nós podemos colaborar para que a obra de Jesus seja consumada na cruz. Se provavelmente Deus permitisse que nós ajudássemos, nós conseguiríamos provavelmente atrapalhar a obra da salvação. Então eu quero primeiramente dizer para você que todos os cristãos, eles são filhos de Deus. E todos os cristãos também, paralelamente, ao mesmo tempo, a partir do momento em que se tornam filhos, eles se tornam servos de Deus. Então diga comigo: filhos de Deus, servos de Deus. Quando você pensa na palavra Evangelho da Graça, ela está linkada, ela está ligada, ela está associada ao fato de sermos filhos de Deus. E então o Evangelho da Graça fala de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Tem até uma música que diz que aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Herança é dada para filhos. Então você precisa ter a consciência de que se você recebeu Jesus, como está escrito no telão, você é filho de Deus. E como filho de Deus, você tem diversos direitos, você tem diversas bênçãos, você tem direito a bênçãos incontáveis. A Bíblia diz que Deus já em Cristo Jesus nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. A Bíblia diz que Deus nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, mas essas coisas elas não começam a ser desfrutadas no momento em que você é salvo. A primeira coisa que você desfruta quando você é salvo é a salvação. Você recebe o Espírito Santo dentro de você, você é selado com o Espírito Santo, e então junto com o Espírito Santo você passa a ter acesso você passa a ter direito a todas as bênçãos espirituais que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Mas você só desfruta delas à medida que você vai crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então lá em 1 Pedro 1,3, se eu não me engano, diz que Deus nos deu tudo aquilo que diz respeito à vida e piedade, mas isso se manifesta na nossa vida pelo conhecimento e pelo crescimento na graça de Deus e no conhecimento da pessoa amada e bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Então quando você pensar na expressão Evangelho da Graça, tira as suas mãos fora da questão, porque não tem a ver com nada que você faz, não tem a ver com nada que você fez, e não tem a ver com nada que você vai fazer, porque o Evangelho da Graça, ele é única e exclusivamente e absolutamente a respeito de Jesus Cristo e sua obra consumada.
E essa obra consumada, ela provê para mim, ela provê para você centenas, dezenas, milhares de benefícios. A Bíblia diz que são todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Então você se torna filho de Deus. Para você desfrutar de mais, você entra como filho de Deus pela fé. E para você desfrutar dessas bênçãos, você vai ter que andar na presença de Deus pela fé. A Bíblia diz que é conveniente que o justo viverá pela fé. Então, se você é justo, não tem a ver com você ter feito nada correto, tem a ver com você ter crido corretamente na obra consumada de Jesus. Então você entrou nessa condição de filho pela fé, e você deve andar nessa condição de filho pela fé. E então você será um justo, não um justo que se gaba de ter feito alguma coisa, mas um justo que se gaba e se gloria no Senhor. O apóstolo Paulo disse que se devemos gloriar de algo, devemos nos gloriar no Senhor, porque é dele a obra da nossa salvação, é dele a obra da nossa redenção, é dele o preço que foi pago, foi por ele que foi pago o preço para que eu e você pudéssemos ter acesso, pudéssemos ter o direito de sermos feitos filhos de Deus. Então, quando você se torna filho de Deus, o parâmetro de Deus para te julgar não é você mesmo. O parâmetro de Deus para te julgar se te aceita como filho ou não é o próprio Jesus. Não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento, quando uma pessoa, um homem judeu, ele queria se comparecer diante de Deus, ele precisava conseguir uma ovelha, ele precisava conseguir um cordeiro de um ano e apresentar ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele observava se o cordeiro era saudável, observava se o cordeiro era perfeito. Quando o cordeiro era detectado como perfeito, era ordenado que o homem colocasse as mãos, o pecador colocasse as mãos sobre a cabeça do cordeiro, e então o cordeiro era morto, o cordeiro era imolado, ele era sacrificado, e então o sangue, a justiça que estava no cordeiro, a pureza, era passada para o homem, e ele saía dali perdoado. E os pecados que estavam sobre a vida daquele homem eram passados pelo cordeiro, e o cordeiro era morto. Então o homem voltava para casa perdoado, mas não porque ele tivesse feito algo de bom, não que o sacerdote tivesse visto nada de bom nele. O sacerdote não observava o pecador, o sacerdote observava o cordeiro. E isso na nossa vida de hoje tem muito a ver com a nossa filiação a Deus. Deus não está procurando pessoas perfeitas para serem salvas. Deus está procurando pessoas que apresentem para Ele não as suas obras de justiça, porque a Bíblia diz que são como os trapos de imundícia. Ele está esperando pessoas que apresentem o Cordeiro. E quando Jesus foi apresentado por João Batista, ele disse: Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus apareceu e ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então entenda de uma vez por todas que a sua salvação não tem a ver com você se apresentar diante de Deus com a sua obediência, com a sua fidelidade, com as suas boas obras. A sua salvação, o processo de você se tornar filho de Deus, tem a ver com você chegar diante de Deus, apresentando a sua fé no Cordeiro, apresentando a sua fé em Jesus. Porque quando você apresenta a sua fé em Jesus, acontece o mesmo que aconteceu ali no período da lei. O seu pecado é transferido para o Cordeiro, Jesus. E a justiça do Cordeiro, Jesus, é transferida para você. E você pode descansar o seu coração na presença de Deus, porque você é aceito como justo. Você é feito justo, não pela sua obediência, pela sua prática de boas obras. Você é feito justo unicamente pela fé na obra consumada de Jesus. Nós vamos ler agora Romanos capítulo 5, versículo 19, que diz que nós fomos feitos justos pela obediência de Cristo. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, se referindo a Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, Jesus, muitos serão feitos justos. Você percebe que o que te torna justo não é a sua obediência, o que te torna justo foi a obediência de Cristo. Perceba que quando você nasceu, você já nasceu pecador. Por quê? Porque você estava ligado a Adão. Então a sua descendência de Adão te torna pecador. Você já é um pecador quando nasce. Só que o fruto, que é o pecado, você só dá quando você já está crescido. Assim é a nossa vida com Deus. Quando nós cremos no Senhor Jesus, a Bíblia diz que nós somos feitos justos.
Mas para que nós possamos começar a praticar atos de justiça, nós precisamos crescer, nós precisamos ser alimentados. Então, quando chegarmos na maturidade, à medida que formos crescendo na graça, no conhecimento de Deus, no conhecimento de Cristo Jesus, os frutos da nossa justiça, eles vão começar a surgir naturalmente. O que acontece muitas vezes é que muitos líderes, eles tentam fazer as pessoas acreditar que elas só vão se tornar justas quando elas obedecerem, quando elas forem obedientes. Então é uma luta sem fim. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia diz que todos temos pecado em muitas coisas. Então o fato de você ser pecado, o fato de você pecar não muda a sua justiça. Assim como quando você era um pecador, descendente de Adão, qualquer boa obra que você praticasse não te tornava justo. Agora que você está em Cristo, as falhas que você comete, elas não vão mudar o seu status de justo para pecador novamente. Você continua na posição de justo, você continua na posição de salvo, você continua na posição de filho de Deus. E você só precisa aprender, você só precisa entender, você só precisa discernir as coisas de Deus. E quando você entender o tamanho da bondade de Deus, quando você entender o tamanho da graça de Deus, quando você entender o quanto você foi perdoado, quanto você foi amado, o quanto você foi aceito por Deus através da obra de Jesus, a Bíblia diz que o amor de Deus, ele nos constrange. A Bíblia diz que a bondade de Deus, ela nos leva ao arrependimento. Então o que muitos pastores, muitos líderes às vezes fazem, eles tentam falar da ira de Deus, eles tentam falar do juízo de Deus para ver se as pessoas se arrependem. E nós vemos que tem sempre alguém falando de juízo e as pessoas estão pecando sempre. Mas o que verdadeiramente muda o coração de um cristão, nascido de novo, para levá-lo ao arrependimento, é ele meditar na bondade de Deus, no amor de Deus. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 2, versículo 4, que a bondade de Deus, ela nos leva ao arrependimento. Então quando Jesus chegou na casa de Simão, ele começou a ser ungido por aquela mulher. E Simão questionou, porque Jesus talvez não saberia quem era aquela mulher pecadora. Jesus perguntou: quem vai me amar mais? Um homem deve 500, o outro deve 50. E o credor perdoa os dois. Quem ele vai amar mais? Quem vai amar mais o credor? E o homem disse: vai amar o que foi mais perdoado. E Jesus disse: você respondeu bem. Essa mulher pecadora, ela me ama mais porque ela tem uma consciência de que foi mais perdoado. Então nós precisamos pregar, nós precisamos declarar para a igreja que eles são diante de Deus, por causa de Cristo Jesus, eles são perdoados. Eles são constantemente lavados pelo sangue de Jesus e a posição deles é inalterada. Eles são justos, eles são salvos, eles são filhos de Deus. A Bíblia diz também que tem disciplina de Deus quando a pessoa não consegue ser levada ao arrependimento por causa da bondade de Deus. E normalmente isso não é o pregado, porque se fosse pregado, nós teríamos muitas pessoas que amariam Jesus. Jesus disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então o segredo para guardar os mandamentos de Jesus não está em ameaçar as pessoas de ir para o inferno. O segredo para que os crentes comecem a ser fiéis não está em ameaçá-los de passar a eternidade do lago de fogo, porque esse julgamento já foi feito na cruz. Jesus foi aceito, nós somos aceitos diante de Deus. O segredo para levar pessoas ao verdadeiro arrependimento é levar elas a ficar conscientes do quanto elas foram perdoadas, do quanto elas são amadas, do quanto Deus se moveu em direção delas para salvá-las de maneira tão graciosa. E a Bíblia diz que quando isso acontece, o amor de Deus, ele nos constrange. Nós precisamos entender que nada que um pecador fizer de bom vai torná-lo justo, e nada que um justo fizer de ruim vai mudar o status dele de justo para pecador. Mas um justo que entende que Deus fez por ele, ele não vai sair por aí pecando. Por quê? Porque ele vai sentir temor. Quando a religião, ela coloca nos crentes o medo, mas a palavra de Deus, a verdadeira, que fala do amor, da bondade, da graça de Deus, ela coloca nos crentes o temor. Ela coloca neles o temor de Deus, que é o princípio de toda a sabedoria. Então, se você quer verdadeiramente vencer o pecado, você precisa pregar, você precisa crer no amor e na bondade de Deus, porque você ficará constrangido quando o pecado bater na sua porta e você meditar naquilo que Jesus passou por mim, naquilo que Jesus passou por você. Então, que você possa entender que você é filho de Deus, mas você também é servo de Deus. Se
você puder, para você entender na sua casa, repita comigo: filho de Deus, servo de Deus. O Evangelho da Graça, ele te torna filho de Deus. O Evangelho da Graça, ele fala dos seus direitos como filho de Deus. O Evangelho da Graça fala daquilo que Jesus conquistou na cruz, que é direito nosso, é nossa herança. Isso é o Evangelho da Graça de Deus. E você desfruta dele pela fé. Você entra nele pela fé. E você cresce nele andando pela fé. Você chega nele pela graça. Você desfruta demais do Evangelho da Graça, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Só que tem um detalhe: você, além de filho de Deus, você é um servo de Deus. Você tem uma missão da parte de Deus. O Evangelho da Graça fala daquilo que você pode esperar de Jesus. O Evangelho do Reino fala daquilo que Jesus espera de você. O Evangelho da Graça, ele fala do muito que você pode esperar de Jesus. Mas o Evangelho do Reino, ele fala do pouco que Jesus espera de você. Porque comparado ao que ele fez por nós, o que ele pede para nós é muito pouco. O que ele fala, o que ele conquistou para nós, é nosso direito. Deus vai liberando à medida que a pessoa vai discernindo, vai crescendo na graça, vai crescendo no conhecimento de Deus. E naturalmente ela vai começar a se preocupar em fazer a vontade de Deus que está no céu. Então, quando você é filho de Deus, você tem direito. Mas quando você é servo de Deus, preste atenção, quando você é servo de Deus, a Bíblia fala dos seus deveres. A Bíblia fala do que Deus espera de você. A Bíblia fala de qual a conduta que Ele espera de você. E detalhe, não é a conduta que Ele espera de você para você ser salvo. É a conduta que Ele espera de você como alguém que já é salvo. Não é a conduta de alguém que vai morar no céu, para que então possa morar no céu. É a conduta coerente com a de alguém que vai morar no céu. Então, quando você medita na bondade de Deus, você é provavelmente levado ao arrependimento. Mas se de tudo você tiver dificuldade de ser levado ao arrependimento, a Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 5 e 6 e 7, que Deus, Ele açoita a todo aquele que Ele recebe por filho. Está escrito assim, eu vou ler, aliás, vou ler do 6 em diante para a gente ganhar tempo. Está escrito assim na palavra de Deus: porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, se um filho de Deus, ele não está tendo essa maturidade de meditar na bondade de Deus, meditar no amor de Deus para ser levado ao arrependimento, e ainda está se entregando a certos práticos, a certos caminhos que não agradam a Deus, a Bíblia diz que o açoite de Deus pode vir sobre ele. Mas o açoite de Deus não é deixá-lo sem salvação. O açoite de Deus não é ameaçá-lo de ir para o inferno eternamente. O açoite de Deus, eu gosto de dizer que o salário do pecado é como se a pessoa fosse quebrar as duas pernas. É algo que deve doer muito. E o açoite de Deus é como dar uma varada na perna. Você imagina que você tem um filho que está indo para um lugar e você sabe que vai quebrar duas pernas, as duas pernas, fratura exposta. E aí você, para impedir que ele vá para aquele caminho, permaneça naquele caminho, você pega uma vara e açoita a perna dele, com uma varada, duas ou três. O que você está fazendo? Você está punindo ele ou você está disciplinando? Você está disciplinando ele. Por quê? Porque você não quer que ele quebre as duas pernas. Então assim é Deus. Ele sabe que o salário do pecado é a morte. Ele sabe que se nós vivemos na prática do pecado, nós vamos dar lugar ao diabo, porque ele anda como um leão, rugindo a quem ele possa, procurando a quem ele possa tragar. Mas, então, quando Deus não quer quando ele te açoita, ele quer te livrar de ser tragado pelo diabo. E esse tragar aqui não é ser levado para o inferno, porque nenhum filho de Deus vai deixar de ser filho de Deus. O tragar aqui é você ser sua vida atacada, sua vida destruída, porque ele veio para fazer isso. E isso acontece quando você dá legalidade para ele. No certo nível da permissão de Deus, o diabo ele tenta destruir, ele tenta matar, roubar e destruir. Por mais que o texto que fala disso pode não estar se referindo diretamente ao diabo, mas ele tem esse objetivo de tentar matar, destruir e roubar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele quer quebrar suas duas pernas se você seguir no pecado. E Deus, para não permitir isso, ele te açoita apenas dando uma varada na perna, como eu estou usando aqui uma ilustração. Então saiba que Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom, até quando ele te açoita, até quando ele te disciplina. Porque ele está te dando uma varada na perna, mas é porque ele está tentando te livrar de ter as duas pernas quebradas. Tem muitos filhos de Deus hoje que estão nas mãos do diabo. Assim, a vida deles foi entregue na mão do diabo. Por quê? Porque deram legalidade. Deus tentou convencê-los pela bondade, Deus tentou constranger eles pelo amor,
Deus tentou usar alguém, eles pecaram uma vez e Deus colocou uma tristeza, mas eles não foram chegados ao arrependimento. O que Deus teve que fazer? Deus os açoitou e eles permaneceram no pecado. O que acontece? Acontece como aquele homem de 1 Coríntios 5, versículo 1 ao 5. Eles serão entregues a Satanás. Para quê? A destruição da carne, para que o espírito seja salvo. Você percebe que até quando Deus permite o diabo agir, é para que você permaneça na posição de espírito, na posição de salvo, na posição de alguém que vai morar com Deus. E isso não pode ser mudado. Quem é filho de Deus não pode deixar de ser filho de Deus. Assim como você que é pai e mãe tem seus filhos, não tem nada na terra que eles possam fazer que mudaria o status deles diante de você. Você vai discipliná-los, você vai castigá-los, mas no final eles vão continuar sendo seus filhos, eles vão continuar tendo direito à herança. Por quê? Porque eles são seus filhos. E Deus, se você e eu somos maus, não temos coragem de tirar a filiação de uma pessoa, imagina Deus, que é o nosso Pai que está no céu. Então entenda, a sua posição de filho, ela não pode ser alterada. A sua posição de filho, ela não pode ser mudada pelos seus pecados. Assim como quando você era pecador, nada que você fizesse te levava a ser justo. Agora que você é filho de Deus, nada que você fizer vai te levar a se tornar filho do diabo novamente. O que pode acontecer na pior das hipóteses é Deus permitir que o diabo se ande com a sua vida. E não é coisa boa você, um crente salvo, estar nas mãos do diabo. Você está nas mãos do inimigo do seu pai. Não é uma boa coisa. Então entenda, se você está em Cristo, você recebeu a vida eterna. A Bíblia diz: aqueles que vêm a mim recebem a vida eterna, e o que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eles receberão a vida eterna e jamais perecerão. Então descansa no seu coração, medita na bondade de Deus, medita na fidelidade de Deus, medita na graça salvadora de Deus, medita nesse plano arquitetado por Deus para te salvar, não pela sua obediência, mas pela obediência de Cristo. E seja grato a Deus, seja alguém que se comove com esse ato de tamanha bondade, e então seu coração vai ser levado a amar a Deus. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 21 e 23: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, disse Jesus. Não está falando dos mandamentos da lei de Moisés, está falando dos mandamentos de Jesus, que estão lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Ali ele já está falando como servo. Então você que é filho de Deus, você precisa entender o Evangelho da Graça, você precisa receber as provisões que o Evangelho da Graça tem para a sua vida, e então você vai conseguir viver como um servo de Deus. E então, você no final da sua vida, quando você morrer, quando Jesus voltar, você vai ser julgado não como filho de Deus, você vai ser julgado como servo de Deus. Ou você pode ser um servo bom, aprovado, ou você pode ser um servo reprovado. Nós vamos ler agora um texto que fala dessa condição de servo de Deus, porque nós somos salvos pelas obras de Jesus, Evangelho da Graça, mas nós vamos ser recompensados pelas nossas próprias obras, que só podem ser feitas de maneira com qualidade pela graça de Deus também. Então, se você puder estar na sua casa, você pode acompanhar no telão. Nós vamos falar agora sobre o julgamento de Deus, sobre os filhos de Deus, que agora vão ser julgados como servos de Deus. Detalhe: o seu julgamento como filho é feito na cruz do Calvário. Se Jesus foi aceito, você é aceito. Se Jesus foi obediente, você é imputado como obediente. Se Jesus foi achado justo, você será chamado de justo. Se Jesus foi fiel até a morte, você é considerado fiel até a morte. Então você pode sair da condição de perdido e ir para a condição de salvo. Mas você não pode viver de qualquer maneira. Você não pode sair por aí fazendo o que pensar, achando que não vai ter consequências, porque você um dia vai comparecer diante de Deus para ser julgado não como filho de Deus, porque isso já foi feito na cruz do Calvário. E todo aquele que está em Cristo, ele é filho de Deus, ele será salvo, e ninguém pode arrebatá-lo das mãos de Deus nesse sentido de salvação. Só que Deus, ele tem obras para mim, ele tem obras para você, ele tem uma vontade, um propósito para mim e para a sua vida, para mim e para a sua vida. E no final, no tribunal de Cristo, ele vai julgar você acerca de como foram as suas obras diante de Deus. E então, a Bíblia diz que a obra de cada um se manifestará. Olha lá que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Isso aqui está falando de cristãos, filhos de Deus. Eles estão sendo julgados aqui como servos de Deus. Então você vê que a obra de cada um vai ser julgada.
as obras que eu pratiquei como cristãos vão ser julgadas diante de Deus. Mas a minha salvação não vai ser julgada mais. Por quê? Porque ela já foi julgada na cruz. Jesus foi aceito. Ele é o nosso representante. E porque ele é aceito, nós somos aceitos diante de Deus. E isso deve gerar em mim, deve gerar em você um constrangimento a ponto de você querer saber quais são as obras que Deus ele tem para a sua vida. Então nós vamos ver agora os dois tipos de cristãos que vão comparecer diante de Deus no tribunal de Cristo. Está escrito assim, capítulo 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Você veja que o cristão ele foi salvo independente da obra dele. Ele foi tornado filho de Deus independente daquilo que ele fez ou deixou de fazer. Mas agora as obras que ele fez vão dar para ele agora um galardão. As obras que ele praticou durante a vida vão determinar qual é o galardão que ele vai receber diante de Deus. Se vai receber galardão ou não. E nós temos também cristãos que praticaram obras que não agradaram a Deus. Então eu vou até ler aqui os versículos anteriores, porque é importante nós lermos aqui o capítulo de número 11. Vou ler do 11 em diante para você entender aqui, porque essa parte também é importante. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno, a obra de cada um se manifestará. Você vê que existem 6 tipos de obra: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno. 6 obras. 3 delas não são destruídas pelo fogo, mas 3 delas são. E quando nós vemos aqui os cristãos, nós vemos que os dois, eles se dividem nessas 3 obras. A obra que alguém edificou nessa parte, passou pelo fogo, não se queimou, permaneceu, vai receber galardão. Isso quer dizer o quê? Que as obras que ele praticou para Deus foram relevantes, foram obras praticadas como fruto de um relacionamento, como fruto de um conhecimento genuíno de Jesus. Porque a Bíblia diz assim: Jesus, aquele que está em mim e eu nele, esse dá fruto. Eu vim para que vós dê fruto e vosso fruto permaneça. Permaneça quando? Quando passar pelo julgamento de fogo ali e permanecer, ou seja, vai ser algo que dá galardão. Então o que vai acontecer? Além de salvo, porque essa pessoa ela praticou obras que agradam a Deus, ela vai receber um galardão. Além de salvo, essa pessoa vai receber de Deus uma recompensa. Nós vamos falar daqui a pouco de qual é essa recompensa. E o capítulo 15 fala dos cristãos que a obra deles não permaneceu diante de Deus. Olha o que está escrito: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Você vê que esse cristão aqui, ele é salvo. Por que ele é salvo se o que ele fez para Deus não serviu para nada? A obra dele foi provada pelo fogo e foi completamente destruída. Ela foi destruída porque ela não era uma obra relevante, ela não era a vontade de Deus, ela não era aquilo que Deus tinha preparado de antemão para que andássemos nela. Porque a Bíblia diz que somos salvos pela graça e somos feitos pessoa criada para as boas obras. Mas detalhe, não é qualquer boa obra, é a obra que Deus tem para você, é a obra que Deus tem para mim. Você só vai receber galardão se você fizer a obra que Deus tem para a sua vida. Não é você sair por aí fazendo e dizer: ah não, Deus tem que me galardoar, Deus tem que me recompensar. Você pode sempre fazer o bem, se puder. Você precisa saber qual é a vontade específica de Deus para a sua vida. Detalhe, você vê que ele fez a obra, ela não permaneceu, ou seja, não foi relevante, e ainda assim ele foi salvo. Ou seja, ele foi um servo inútil. Ele foi um filho aceito por causa de Jesus. Mas como servo, ele foi inútil. Por quê? Porque a obra dele não prestou para nada. Mas como assim ele vai ser salvo se ele for um servo inútil? Porque a salvação não tem a ver com a obra dele. A salvação tem a ver com a obra de Cristo. Provavelmente esse crente aqui foi muito desobediente. Mas como assim ele ainda vai ser salvo se ele for desobediente? Porque a salvação dele não tem a ver com a obediência dele. A salvação dele tem a ver com a obediência de Cristo. Com certeza uma pessoa dessa não vive uma vida feliz, não vive uma vida próspera, não vive sentindo justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Por quê? Porque esses são os frutos de uma pessoa que vive a realidade do reino de Deus. Então quando você decide viver de acordo com a vontade de Deus, você sente alegria em viver, você sente paz no seu coração. Porque quando você é salvo, você passa a estar em paz com Deus. Mas a partir do momento que você começa a buscar a obedecer a Deus, buscar saber qual é a vontade de Deus, você passa a sentir a paz de Deus. Então existe estar em paz com Deus e sentir a paz de Deus.
Quando você era inimigo, você foi justificado pela graça. E a Bíblia diz: justificados pela fé, temos paz com Deus. Mas os crentes que estão justificados pela fé, eles precisam estar em constante vigilância, oração e obediência à vontade de Deus. Para quê? Para que eles possam sentir a paz de Deus. Você está entendendo a diferença? Se você está entendendo, se você está seguindo aqui pelo Facebook, você pode comentar se você está entendendo o que eu estou dizendo. Porque uma coisa é você estar em paz com Deus, outra coisa é você sentir no seu coração a paz de Deus. A maioria dos cristãos, todos eles estão em paz com Deus, porque não são mais inimigos. Mas infelizmente a maioria não está sentindo no coração a paz de Deus. Por quê? Porque em alguma área precisa corrigir, alguma área precisa ser mudada, não para ser salvo, mas para que possa receber o galardão, para que possa receber de Deus a recompensa, para que possa receber de Deus uma recompensa quando Jesus voltar. Então não diga assim: já que eu sou salvo pela obediência de Cristo, já que eu sou salvo pela obra de Cristo, não vou fazer nada. Não, seja grato a Jesus. Procure saber qual é a obra que Ele quer para você. Porque além de ser salvo, você vai receber um galardão. Detalhe: você já começa a ser abençoado agora. Você já começa a desfrutar de uma vida abundante agora. Porque quando Jesus te salva, Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Quando você é salvo, você recebe vida. Mas quando você verdadeiramente busca obedecer a Deus, você desfruta de vida e vida com abundância. Por quê? Porque Deus é fiel, Deus é justo, Deus está no controle. E Ele não vai deixar você viver uma vida negligente com o pecado de qualquer maneira. Ele sabe que o que acontece com quem é apenas salvo, uma pessoa que será salvo da vida do fogo? Então eu vou dizer, não é como se você entender a disciplina que esses cristãos vão sofrer, tanto na vida cristã, como quando Jesus voltar, você não iria querer viver apenas salvo. Eu fui salvo pela graça, não vou fazer nada. Eu fui salvo pela graça, vou pecar. Não queira isso para a sua vida. Por quê? Porque primeiro você vai entristecer o Espírito Santo. E segundo, que você vai atrair sobre si a legalidade do diabo. O diabo, ele não ama você. Ele é o inimigo do seu pai. Então, podendo fazer mal para você, certamente ele não perderá a oportunidade. Então entenda: os dois aqui estão salvos pela graça de Deus, pela obra de Cristo na cruz, pela obediência de Cristo. Mas o primeiro foi galardoado, foi recompensado por causa das suas obras. E detalhe: essas obras só são relevantes para dar galardão se elas forem fruto de um conhecimento de Jesus. Por quê? Jesus diz: quem está em mim e eu nele dá fruto. Ou seja, pratica obras essas que vão permanecer diante do Pai no dia que forem provadas pelo fogo. Então procure conhecer Jesus, procure crescer na graça de Deus, procure entender a vontade do Pai que está no céu. Para quê? Para que você possa desfrutar de uma vida abundante, para que você possa desfrutar de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, para que você possa desfrutar de alegria e não de disciplina de Deus. Porque a Bíblia diz que a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, e Ele julgará o seu povo. Ou seja, está falando do povo de Deus, não está falando dos filhos do diabo. Então eu vou recapitular para a gente seguir aqui para frente. Você é tornado filho de Deus pelo Evangelho da Graça. Fala de tudo que Jesus fez por você, de tudo que você deve esperar de Jesus, de tudo que você pode esperar de Jesus, e você é filho de Deus. Mas o Evangelho do Reino, ele fala de você como servo de Deus, e de você fazer a vontade de Deus, de você obedecer os mandamentos de Jesus. Então você é chamado ali de servo de Deus. E o servo de Deus, ele não pode viver de qualquer maneira. Onde está a Constituição que diz como o servo de Deus deve viver? Está lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, que diz que devemos ser mansos, humildes, misericordiosos, puros de coração, que devemos orar pelo inimigo. Aquilo ali não é Jesus te ensinando a se salvar, não. Aquilo ali é Jesus te ensinando a ser um servo aprovado. Aquilo ali, quando Jesus disse: o humilde, o manso, o misericordioso deles é o reino dos céus. Isso aí ele já está falando do galardão. Não, você não consegue ser humilde do nada. Você precisa se relacionar com Jesus. Porque à medida que você vai conhecendo Jesus, você vai se tornando parecido com Ele. E Jesus sim, é manso, humilde, puro de coração, obediente a Deus. Então você não vai conseguir obedecer a Deus na força do braço. Deus mandou, eu vou obedecer. Não, você só vai conseguir obedecer a Deus quando você conhecer a graça de Deus em verdade, você for constrangido pelo amor de Deus. E a Bíblia diz que você vai ser levado ao arrependimento e você vai naturalmente amar Jesus. Por isso, você vai conseguir cumprir a Deus. Então, a sua transformação
é para que você possa viver como um servo aprovado, não é para que você seja salvo. Porque você não é salvo no momento em que você é aprovado. Você é salvo no momento em que você crê em Jesus. O carcereiro perguntou: o que farei para ser salvo? E o apóstolo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo. Ele não disse crê no Senhor Jesus e ama o inimigo. Crê no Senhor Jesus e seja misericordioso. Crê no Senhor Jesus e abençoa quem te amaldiçoou. Não. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Isso é Evangelho da graça. Então, no dia que aquele carcereiro foi salvo, ele se tornou filho de Deus. Mas nos cultos ali, nas reuniões da igreja, ele aprendeu a viver agora como um servo de Deus. E aí eles vão falar para eles as palavras de Jesus. Jesus disse: vão, batizem pessoas, povos de todas as nações, ensina eles a guardar o que eu tenho vos mandado. Mas não é para guardar para se salvar, é guardar para ser um servo aprovado. Porque você não é salvo quando você obedece, você é salvo quando você crê. Você obedece quando você é constrangido pelo amor de Deus. Quando Jesus disse: se você for como criança, você não precisa ser como criança para ser salvo, você só precisa crer no Evangelho de coração. Você não precisa ser puro de coração para ser salvo, porque a salvação é pela graça. Você precisa crer no Evangelho para ser salvo. Quem está entendendo, diga amém. Se você está entendendo, comente aqui nos comentários. Você está entendendo o que eu estou dizendo, de que a sua salvação não depende das suas boas obras, não depende da sua obediência, não depende do seu comportamento. A sua salvação será julgada em Jesus. Se Jesus foi aceito, você será aceito. Você que é de Jesus. Se Jesus é amado, você também é filho amado. Se Jesus levou todos os seus pecados, você vai chegar diante de Deus completamente perdoado para filho de Deus. E aí Deus vai te julgar como servo de Deus, se você merece ou não o galardão. Quem está entendendo, comenta aqui nos comentários dessa live, para que eu possa estar entendendo se você está acompanhando o meu raciocínio. Então entenda que você é salvo pela graça de Deus. Agora a pergunta que não quer calar é a seguinte: tá bom, vai ter pessoas que são salvos sem galardão e vai ter pessoas que vão receber um galardão. Qual é o galardão das pessoas que têm um galardão? Já parou para se perguntar? Se tem galardão para quem pratica obras que agradam a Deus, qual é o galardão de uma pessoa que agrada a Deus com as suas obras? A resposta está lá em João capítulo 3, versículo 3 e 5. Está escrito assim na palavra de Deus. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver, presta atenção, ver o reino de Deus. E Nicodemos disse-lhe: como pode um homem? E disse Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo já velho? Porventura poderá tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você viu a diferença? Versículo 3, ver o reino de Deus. Versículo 5, entrar no reino de Deus. O que Jesus está querendo dizer aqui? Para você entender, você precisa saber que quando Jesus voltar, ele vai reinar na terra durante 1000 anos. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 2, versículo 26, e capítulo 20, versículo 6. Jesus vai reinar durante 1000 anos. E um grupo de pessoas vão reinar com Jesus. Jesus vai reinar sobre a terra, e um grupo de pessoas vai receber o direito de reinar com ele. Vão ser reis e sacerdotes, vão reinar com Jesus. Jesus poderia falar assim: eu vou pôr a igreja, já que eu salvei a igreja inteira, eu vou pôr a igreja inteira para reinar comigo. Inclusive é isso que é ensinado pela maioria dos cristãos, dos pastores. Mas Jesus não disse em momento nenhum que a igreja iria reinar com ele durante o milênio. Jesus não disse que ele vai dar esse galardão para todos os cristãos. Ele disse lá em Apocalipse o seguinte: ao que vencer, ou seja, aquele que faz as obras que agradam a Deus, aquele que cumpre a missão de Deus, aquele que cumpre o chamado de Deus, aquele que faz a vontade do Pai que está no céu, esse vai ter o galardão. Lembra lá? Só salvo e galardão. Quem é só salvo vai poder ver o reino de Deus. Jesus vai reinar, Jesus é Deus, ele vai reinar, então eles vão ver o reino. Mas os cristãos que praticaram as obras que agradam a Deus, eles vão participar desse reino. Então quando o reino foi inaugurado,
eles vão entrar numa posição nesse reino, ou seja, eles vão entrar no reino de Deus. Quando Jesus disse, se você não for como uma criança, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Ele não está querendo dizer, se você não for como criança, de maneira nenhuma você vai ser salvo. Não. Ele está querendo dizer que se você quiser reinar com Ele durante os 1000 anos que Ele vai reinar sobre a terra, você precisa buscar ter a vontade do Pai conhecida e cumprida na sua vida. Eu fui salvo porque Jesus cumpriu a vontade do Pai que está no céu. Ok, graças a Deus, muito bom, obrigado. Eu fui salvo, sou salvo, estou salvo, serei salvo por causa da obediência de Cristo, porque Ele fez a vontade do Pai. Agora, para eu reinar com Ele, eu preciso fazer a vontade do Pai para a minha vida. Eu preciso cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Eu preciso descobrir qual é a soberana vocação de Deus para a minha vida. Então, se eu cumprir, eu vou receber o galardão. Se eu não cumprir, eu vou ser apenas salvo. Ah, pastor, mas você está dizendo que se a pessoa não cumprir a vontade de Deus, ela vai ser salva? Ela tinha que ir para o inferno. Se eu disser que ela só vai ser salva se ela cumprir a missão, eu estou dizendo que a salvação de Deus não é pela graça. E a Bíblia diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem de você cumprir a sua missão. É dom de Deus, não vem das obras. Olha lá o texto das obras. Para que ninguém se glorie, ou seja, tanto no galardão como o que é apenas salvo, vai ser salvo pela graça de Deus, por causa das obras de Cristo Jesus. Mas para você receber o galardão, você precisa ter as suas boas obras. E detalhe, não é qualquer obra, são obras relevantes, são obras que são a vontade de Deus. E para você praticar essas obras, você precisa crescer na graça e no conhecimento de Deus. E naturalmente você vai praticar essas obras, não vai dar esforço para praticar, porque elas vão fluir de você naturalmente. Jesus disse, quem está em mim e eu nele, esse dá fruto. Entendeu? Não tem a ver com você se esforçar, tem a ver com você conhecer Jesus. Tem a ver com você dizer, não, agora eu tomei a decisão, vou fazer a obra de Deus. Não, procure mais em crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, porque então as boas obras que verdadeiramente darão galardão, elas vão acontecer na sua vida naturalmente, sem esforço, vai fluir de você. Porque Jesus ele tem três direções para uma pessoa. Quando uma pessoa está no mundo sem salvação, Jesus diz assim, ó, vinde a mim. Presta atenção, vinde a mim. Se a pessoa vier, ela é salva. Ele disse, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. De maneira nenhuma eu lançarei fora. De maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas a partir do momento que a pessoa, aí pronto, a pessoa aceitou o evangelho da graça, vinde a mim. Agora Jesus vai pregar para ela o evangelho do reino. Os apóstolos vão pregar o evangelho do reino, Jesus dizendo, vinde após mim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele já não está falando de salvação mais. Ele já está falando agora de você ser um servo de Deus. Você aprender de Jesus como deve viver um servo de Deus. Aí ele vai dizer que você tem que ser manso. Ele vai dizer que você tem que virar a face. Se alguém bater na esquerda, você vira à direita. Se você tem que andar a segunda milha. Tudo que está lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7 é Jesus dizendo, aprendei de mim. Eles disseram para os discípulos, vinde a mim. Chegou para Pedro, no capítulo 13, e disse, vinde a mim, farei pescador de homens. Vinde a mim. Pedro veio, está salvo. Ele chegou para os discípulos e falou, vinde a mim, larga a rede, está salvo. Mas a partir do momento que eles tinham vindo, Jesus falou, aprendei de mim. Agora ele está falando assim, ó, vocês já vieram, vocês se tornaram filhos de Deus. Mas assenta agora aqui no monte das bem-aventuranças. Eu vou ensinar vocês a se tornarem servos de Deus. Você precisa ser humilde de coração, porque dos humildes de espírito é o reino de Deus, entrar no reino de Deus, não ser salvo. Os mansos herdarão a terra, os pacificadores, os misericordiosos, os puros de coração, aqueles que andam a segunda milha, aqueles que oram pelo inimigo, aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu, aquele árvore que dá fruto, aquele que busca conhecer a vontade do seu Senhor e fazê-la. Esse não é que vai ser salvo, porque Jesus já está falando com pessoas salvas. Jesus não vai exigir a obediência de pessoas do mundo. O que Jesus faz? Ele ensina elas como viver. Nós não vamos ler aqui Mateus capítulo 5, 6 e 7, mas você pode ler na sua casa tudo que Jesus está dizendo ali sobre o capítulo 5 do Monte das Bem-aventuranças. Não é ensinando os discípulos a se salvar, ele está ensinando eles a viver a vontade do Pai que está no céu. E quando eles forem julgados, quando Jesus voltar, eles vão ser julgados se cumpriram ou não a missão. Se tiverem cumprido, galardão. Se não tiver cumprido, será salvo. Por quê? Porque eu sou salvo pela graça, não tenho que cumprir missão nenhuma.
Então você precisa entender isso de uma vez por todas. Jesus não é o seu professor de salvação. Vou repetir, vou falar 3 vezes, porque tem gente que tem dificuldade. Jesus não é o seu professor de salvação. Jesus é o seu Salvador. Uma vez, vou falar 3, para ver se grava na sua mente. Jesus não é o seu professor de salvação. Jesus é o seu Salvador. Segunda vez, vou falar a 3ª. Quando Jesus ensinou ali ser manso, humilde, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, Ele não estava te ensinando a ser salvo. Ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele salva dizendo: vinde a mim. Quando a pessoa vem, Ele diz: agora aprendei de mim. Aprender a ser salvo? Não. Aprender a viver como um servo de Deus, para viver de maneira que agrada a Deus e receber o galardão de Deus. Então você precisa entender que você não é salvo porque você obedece um monte das bem-aventuranças. Você é salvo porque Jesus viveu aquele padrão ali. Quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Por quê? Porque Cristo já foi julgado em nosso lugar. A ira de Deus para os cristãos já foi saciada em Cristo Jesus na cruz. Então até quando Deus te disciplina, Ele não está irado. Ele está apenas querendo te poupar de um mal pior. Entenda, Jesus não é professor de natação. Jesus é salva-vida. Jesus não é professor de natação. Jesus é salva-vida. Jesus te salva. Jesus não te ensina a se salvar. Viveu a vida que você não conseguiria viver para você ser salvo. E agora que você já é salvo, Ele te ensina como você deve viver. Primeiro, para agradar a Deus. Segundo, para ter paz no coração. Você já está em paz com Deus, mas para você ter a paz de Deus diferente. Para você receber o galardão, para você ser respeitado como um servo de Deus, para você conseguir ser sal na terra, para você conseguir ser luz do mundo, você precisa obedecer ali, buscar entender o que está em Mateus 6. Mas aquilo ali não é para você ser salvo, aquilo ali é para você viver como um servo de Deus. Então, quem recebe o galardão vai ter o direito de reinar com Jesus. E como está isso na Bíblia? Entrar no reino de Deus. Olha Jesus dizendo: se não for como criança, não entrará no reino de Deus. Se entrar no reino de Deus for salvação, a maioria dos cristãos vão para o inferno. Por quê? Porque a maioria dos cristãos não perdoa facilmente. A maioria dos cristãos guardam mágoa. O que Jesus está dizendo? Seja como criança, não guarde mágoa, confia no Pai, deixa para lá. As pessoas te ofenderam, deixa para lá. As pessoas te magoaram, deixa para lá. Criança não guarda nada. Jesus está dizendo: você quer entrar no reino? Você é cristão, você já é salvo. Você quer entrar no reino? Procure liberar o seu coração, seja como criança. Está entendendo? Você precisa entender isso. Para você descansar o seu coração, aquele medo eterno de ir para o inferno eternamente tem que sair do seu coração, se você já é de Jesus. Porque Jesus já foi julgado no seu lugar, acerca do Evangelho da Graça. Mas você vai comparecer diante dele para ser julgado conforme o Evangelho do Reino. E então cada um dará conta de si. No Evangelho da Graça, Jesus dará conta de cada um de nós que cremos no seu nome e somos filhos de Deus. Mas no Evangelho do Reino, a Bíblia diz que cada um dará conta de si a Deus. Não se salva ou não se salva, porque todo crente é salvo. Mas se ele vai receber ou não o galardão. Ele recebeu o galardão é que ele vai entrar no reino de Deus. Jesus vai reinar, ele vai entrar com Jesus nesse reino. Por exemplo, quando o governo assumiu, dia 1º de janeiro de 2019, ele entrou no poder, entrou no reino, começou a reinar sobre o Brasil, governar sobre o Brasil. Quando Jesus vier no milênio, ele vai reinar. O reino começa, quem é aprovado, reina com ele, entra no reino de Deus. Você está entendendo? Não pode ser. Olha o que Jesus diz: se a vossa justiça não exceder dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Aí o escriba e o fariseu era dizimista, era ofertante. Aí os crentes precisam o quê? Eles precisam ter uma conduta moral. Eles precisam praticar uma justiça. Porque tem a justiça que você recebe e a justiça que você pratica. A que você recebe te torna justo. A que você pratica te torna um servo bom e fiel. Está entendendo? Você só consegue praticar verdadeira justiça se você for salvo. Porque o Espírito Santo diz, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então as parábolas dos talentos, Jesus diz: para um entregou 5 talentos, para outro entregou 2 talentos, para o outro entregou 1 talento. Quem tinha 5 multiplicou por 10, servo bom e fiel. Quem tinha 2 multiplicou por 4, servo bom e fiel, galardão. Entra no gozo do teu Senhor, entra no reino de Deus. E o servo que não multiplicou o talento será lançado nas trevas exteriores, ou seja, ele vai ser salvo, todavia como pelo fogo. Ele vai ser salvo, mas ele vai ter uma disciplina.
ele vai ser salvo. Mas no período em que uns estão desfrutando de reinar com Jesus, ele está chorando e triste porque ele não está nessa posição. Ele vai se arrepender de não ter sido um servo bom e fiel. Mas ele não está lançado no inferno. Ele está lançado no que a Bíblia chama de trevas exteriores. Então, quem tem galardão, reina da Nova Jerusalém. Quem é só salvo, é lançado nas trevas exteriores. E quem não é nem salvo, é lançado no inferno. 3 lugares diferentes. O inferno tem fogo. Eu acendo fogo no lugar, o lugar já clareia. Então não tem como ser trevas. Entendeu? Então o inferno não tem trevas. Ah, mas trevas exteriores não é o inferno, não. O inferno não é trevas, porque se acender o fogo já clareia tudo lá. Então, entenda. Quem não tem Jesus, inferno. Quem creu no Senhor Jesus de coração sincero, foi salvo, mas não cumpriu a missão, as obras que Deus queria, vai ser salvo, porque é pela graça. Mas durante o milênio, ele vai ser lançado nas trevas exteriores. É um assunto que nem vou tomar muito tempo hoje. Você precisa entender que ele vai sofrer uma de alvos. Eu estou falando de uma pessoa que não cumpriu a missão. A obra dele foi provada no fogo, não foi aprovada. Ele vai ser salvo, todavia, como pelo fogo. Amém? Então, você vai entender que quando Jesus disse lá em Mateus, capítulo de número 7, presta atenção. Mateus, capítulo 7, versículo 21, diz assim. Mateus, capítulo 7, versículo 21, está escrito assim na palavra de Deus. Nem todo aquele que diz, me diz, a pessoa se dirige a Jesus como Senhor, é atual, Jesus está falando no presente. Pessoas que chamam Jesus de Senhor, Senhor, na atualidade ali do tempo dele e agora na era dele. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Você entendeu? Eu sou salvo porque Jesus fez a vontade do Pai que está no céu. Mas se eu quiser entrar no reino, ou seja, reinar com Jesus, eu tenho que fazer a vontade do Pai que está no céu. E detalhe, eu só consigo fazer se eu crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Eles chamam Jesus de Senhor, ou seja, reconhecem o senhorio dele, fala 2 vezes Senhor, Senhor, ou seja, são pessoas que confessam ele como Senhor, salvos. Todo aquele que invocá-lo como Senhor será salvo. Mas não quer dizer que se invocou ele como Senhor entrará no reino de Deus. Por quê? Porque nem todo aquele que invoca. Ah, mas a pessoa falou da boca para fora, pastor. Ela chegou diante de Jesus, confessou ele como Senhor da boca para fora. Deve ser da boca para fora. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala disso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 3. Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 3. Porque quero vos fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, se ele está dizendo a mim, Jesus diz, ninguém diz a mim, Senhor, Senhor. A pessoa não está falando com alguém, ela está falando com Jesus, ou seja, ela está no secreto com Jesus. Não está falando de uma pessoa que fica confessando por aí, está falando de uma pessoa que fala com Jesus. Então, Paulo está dizendo, se chama Jesus de Senhor, se dirigindo a ele, a Bíblia diz, é o Espírito Santo que moveu. Se foi o Espírito Santo que moveu, só tem o Espírito Santo quem é salvo. Então não tem essa conversa de, falou da boca para fora. Deus é tão bom em salvar, que Ele colocou a salvação no nome de Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você querendo ou não. Jesus está querendo facilitar. A religião está querendo dificultar. Jesus disse, quem crê e for batizado, quem crê será salvo. O que a religião diz? Tem que crer, ser batizado, praticar ir na escola dominical, ir no culto, obedecer o pastor, obedecer o pai, obedecer a mãe, ser um bom marido, ser uma boa... Peraí, é pela graça ou não é? Tudo que eu falei aqui é importante, mas não é para se salvar. O carcereiro, Paulo diz, crer no Senhor Jesus será salvo. O ladrão da cruz creu, não foi batizado, creu, não tomou ceia, creu, não entregou dízimo, creu, não entregou oferta, creu, não seguiu a mim, como Jesus disse, segui a mim, vinde após mim. Jesus disse, ainda hoje estarás no paraíso. Por que ele vai ser salvo? Porque ele creu no Senhor Jesus. Todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Deus conhece o coração de cada um e sabe quem crê nele. Não ponha dificuldade naquilo que Deus quer facilitar. Deus diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Todo aquele que invoca ele como Senhor, só invoca porque o Espírito Santo deu condições. Não tem essa de, dá boca para fora. Deus está dizendo, não discuta com Deus. Então entenda, Paulo está dizendo que, Jesus está dizendo, você quer ir para o céu? Vinde a mim. Você quer ser um servo bom e fiel, ser liberto? Vinde após mim. Você quer multiplicar o talento e ganhar galardão? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então perceba
3 palavras para cada momento: vinde a mim para ser salvo, vinde após mim para ser discipulado por Jesus, treinado, liberto. Ide por todo mundo para ganhar pessoas, para frutificar, para pregar, para fazer a vontade do Pai que está no céu. Você não pode dizer que só vai ser salvo quem ide por todo mundo. Você não pode dizer que só vai ser salvo quem sentar para aprender de Jesus. Não. Jesus é tão bom que ele resolve o problema fácil. Ele diz: vinde a mim. Se vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Você vê como é que Jesus facilita? Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Não, alguém tem que comentar aqui. Eu quero saber se alguém está entendendo o que eu estou dizendo. Jesus diz: ó, se vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O que a religião diz? Você vem a Jesus e ele te salva. Mas se você pecar, ele te lança fora. Se você se arrepender, ele te recebe de volta. Você reconcilia. Se você pecar de novo, ele te lança fora. Se você falhar com o dízimo, ele te lança fora. Se você conseguir regularizar o seu dízimo, ele te recebe de volta. Se você dormir brigado com o marido, enquanto você está dormindo brigado, você está lançado fora. Mas se acordar e reconciliar, Jesus te recebe de volta. Jesus nunca disse isso. Ele disse: quem vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Entendeu como é que Jesus facilita o negócio? E a religião dificulta o negócio? Porque o Evangelho da Graça é boa notícia. O Evangelho da Graça é uma boa notícia. Qual que é a boa notícia? Se você crer no Evangelho, você será salvo. Se você confessar o nome de Jesus com fé no coração, e Deus conhece o seu coração, você será salvo. O que a religião diz? A religião chega para dar a boa notícia. Olha, você crê no Senhor Jesus, batiza, seja dizimista, ofertante, um bom crente, um bom marido, um bom filho. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Se ele te magoar, você perdoa. Se alguém te bater uma face, você vira a outra. Você ama o inimigo. Olha aqui Mateus 5, 6 e 7. Guarda tudo isso aqui. E se você permanecer fiel até o fim, você será salvo. Isso é boa notícia onde? Onde está a boa notícia aqui? A boa notícia é: crer no Senhor Jesus, será salvo. Jesus levou sobre si todos os seus pecados. Se você vier a Ele, de maneira nenhuma te lançará fora. Se você recebê-lo, você será dado o poder de ser feito filho de Deus. Pronto. Simples. Muito simples. Não tem por que dificultar. Quem está entendendo, diga amém. Se você está assistindo esse vídeo pelo Facebook, quero pedir que você compartilhe, porque nós ainda vamos falar um pouco de tempo. Porque tem ninguém aqui na igreja, estou fazendo o culto aqui no dia de domingo, onde as pessoas não puderam se reunir por causa do coronavírus. Então, eu estou com tempo. Quem ama a palavra de Deus, está com tempo, pode ficar tranquilo. Você vai me aguentar mais, no mínimo, mais meia hora. Porque eu preciso colocar na sua cabeça que você é salvo pela obediência de Cristo. Você é justo pela obediência de Cristo. Você vai morar no céu porque Jesus cumpriu a vontade do Pai que está no céu. Quem crê no Senhor Jesus será salvo. Agora, quem também cumprir a vontade do Pai que está no céu vai receber um galardão. E o galardão é reinar com Ele durante 1000 anos. E é um monte de benefícios. Vai receber um trono, vai receber uma coroa, vai receber vestes brancas, vai receber um monte de benefícios. Igual no Brasil, quando um cargo é eleito, a pessoa tem um monte de benefícios. Por quê? Porque Jesus vai galardar. Ele diz: ó, eu vou dar para cada um. Eis que venho com o meu galardão. Vou dar para cada um dos crentes, dos meus filhos, para cada um segundo as suas obras. Quem foi um servo desobediente, servo inútil, servo infiel, uma disciplina. Quem foi obediente, guardou a minha palavra, foi constrangido pelo meu amor, procurou aprender a palavra, procurou frutificar, galardão. Ele vai receber aquilo que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que jamais penetrou o coração de homem nenhum. Isso é dado não para quem é salvo, isso é dado para quem vai receber o galardão. Porque quem ama Jesus guarda o mandamento. Quem crê no Senhor Jesus é salvo. Mas quem ama Jesus guarda os seus mandamentos. Então você precisa guardar os mandamentos não para ser salvo. Você precisa guardar os mandamentos porque Jesus foi bom. E ele disse: busque em primeiro lugar o reino, entrar no reino. Jesus não disse busque em primeiro lugar a salvação, porque é Ele que te salva. Ele disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele diz: as outras coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está querendo dizer? Se você sentar e meditar no que está em Mateus 5, 6 e 7 e procurar meditar para que aquilo possa entrar no seu coração, e sempre que você conseguir, você se esforçar para obedecer aquilo, ele está dizendo que você vai estar buscando o reino de Deus. Você vai estar buscando um lugar com Ele no reino, reinar com Ele. E a Bíblia diz que como Deus é bom, Ele vai começar
começar a te dar o galardão, abençoar você de agora. Por quê? Porque as coisas já vão começar a ser acrescentadas. Está entendendo? E quando ele voltar, então, vai receber coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, e que jamais penetrou o coração do homem. Então, lá em João capítulo 3, versículo 5, está escrito que tem que nascer do Espírito. Pastor, tá bom, o senhor falou então que eu sou salvo pela graça, eu sou salvo pela obediência de Cristo, mas para mim entrar no reino eu preciso de quê? Eu preciso nascer da água. Eu preciso, olha aí, Jesus respondeu, quem nascer da água do Espírito, lembrando que nascer do Espírito é quando você é salvo. Então você tem que, para ser salvo, você só precisa de uma coisa, nascer de novo. É a mesma coisa, nascer do Espírito, nascer da água, nascer do alto, nascer de Deus, nascer do alto. Isso é para ser salvo. Agora, se você quiser, isso já dá para ver o reino de Deus. Mas se você quiser entrar, você precisa também nascer da água. O que é nascer da água? O que é nascer da água? Pergunto para vocês, o que é nascer da água? Está lá em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 26. Está escrito assim, da palavra de Deus, falando acerca de Jesus. 25, olha o 25, né? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. A igreja, os dois, Jesus amou a igreja. E a si mesmo entregou por ela. Quer dizer que ele não ensina ela a se entregar, a se salvar. Ele se entregou por ela. Aí vem, continuando. Para a santificar, ou seja, com um objetivo, né? É Jesus que te santifica. Só que depois que ele te santifica, o que acontece? Purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Pastor, o que é nascer da água? Nascer da água é você ser limpo pela palavra. É você, a palavra de Deus limpar você. E isso só pode acontecer depois que você é salvo. Em João, capítulo de número 15, versículo de número 3, Jesus já estava com os discípulos há 3 anos. E ele disse aos discípulos assim, ó: vós já estáis limpos pela palavra que vos foi pregada. Ou seja, vocês já nasceram da água. A palavra limpou vocês. Então, se você quer ser limpo, nascer da água, entregue-se à meditação e ao estudo consciente da palavra, não para se salvar, mas para que a palavra possa te limpar, possa te podar, possa te purificar, possa te tornar uma pessoa sem aquelas mazelas que estão lá citadas em Mateus 5, 6 e 7, que atrapalham o crente a frutificar. E então você vai receber o seu galardão. Se você entender isso, você vai buscar a Deus com muito mais tranquilidade. Você vai entender, poxa, já sou salvo, estou salvo, serei salvo, mas eu quero agradar a Deus. Eu tenho um desejo de obedecer a Deus. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Como que eu preciso? Primeiro, vinde a mim, salvação. Já estou salvo, então isso já não é um problema mais. Agora, a palavra, aprendei de mim. Quando eu aprender de Jesus, já é um nível suficiente, o que eu vou fazer? Ide por todo mundo, começa a frutificar, começa a dar fruto, começa a fazer a vontade do Pai que está no céu. O nascer da água é a mesma coisa que você ser liberto pela palavra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, quando a pessoa chega. A verdade, quando ela é liberta. Porque a palavra dele é a verdade. Está lá em João. A tua palavra é a verdade. E a vida, ele flui através de você, quando você já está liberto pela palavra. Então, é sempre graça de Deus. Quando você é salvo, é a graça de Deus por você. Por você. Quando você é liberto, quando você é transformado pela palavra, é a graça de Deus em você. E quando você frutifica, é a graça de Deus através de você. Conseguiu pegar? Sim ou não? Vou repetir. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim, vinde após mim, ide por todo mundo. A graça de Deus para me salvar é por mim. A graça de Deus para me transformar é em mim. E a graça de Deus para eu frutificar é a graça através de mim. Até quando você ganha alguém para Jesus, você não tem mérito também não, porque o que convence é o Espírito Santo. O poder verdadeiro de frutificar está também na graça de Deus. Paulo disse: trabalhei mais do que todos, todavia não eu, mas a graça de Deus através de mim. Todavia a graça de Deus que está na minha vida, a graça de Deus que está comigo. Não é sair por aí pregando e achar que Deus vai te dar galardão. É você primeiro passar por um período. Paulo aceitou Jesus num período, foi para a Arábia, passou um grande tempo ali de discipulado. Depois de 14 anos ele estava frutificando com excelência. Já começou a pregar no início, porque a vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Quando ele foi salvo ali no caminho para Damasco, começou a viver a boa.
Quando ele foi para a Arábia, começou acredita-se que ele ficou ali orando em línguas, meditando na palavra, orando, jejuando, e ele estava vivendo a vontade de Deus agradável. Mas quando ele já estava estabelecendo as igrejas, fluindo, mandando as cartas, estabelecendo crentes, ele estava vivendo a vontade de Deus perfeita. Então, que nível você está? Onde você está em Deus? Eu sei que se você está em Cristo, uma coisa eu te garanto: você está salvo, você é salvo, você será salvo. E nada, ninguém, nem o diabo, nem você mesmo, nem Deus, porque ele não pode contrariar a palavra dele, para você deixar de ser salvo, porque quem é filho não deixa de ser. Quem está entendendo, diga amém nos comentários aí, para você meditar na palavra de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo ele estava no meio da sua caminhada, já assim, frutificando, fazendo a vontade do Pai, ele disse a seguinte frase, 1 Coríntios capítulo 9, 24. Ele fala que tem que buscar uma coroa, e ele fala assim, ó, eu mesmo esmurro a minha carne, para que eu, Paulo, tendo pregado a muitos, não venha a ser de alguma maneira reprovado. Ele não está dizendo assim, eu estou com medo de ir para o inferno, não. Ele está dizendo que ele precisa fazer a missão que Deus tem para ele. Para quê? Para que ele receba a coroa. Coroa você põe na cabeça de quem? De uma pessoa que vai reinar, de uma pessoa que vai entrar no reino de Deus. E se é só salvo, pode ficar sem coroa. Se é só salvo, pode ficar sem galardão. Se é só salvo, não precisa de uma coroa. Agora Paulo fala, eu faço de tudo, esmurro a minha carne, para que eu possa receber essa coroa. Aí ele está falando que está tentando. No momento do meio da corrida dele, ele fala assim, ó, irmãos, primeiro está lá em Filipenses capítulo de número 3, versículo 13 e 14, está lá escrito assim, ó. Irmãos, quanto a mim, se referindo ao prêmio, se referindo à coroa, se referindo ao direito de reinar com Jesus, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, ou seja, tem que cumprir a vocação. Eu sou salvo porque Jesus cumpriu a vocação, eu recebi o presente, a salvação. Mas se eu quiser receber o prêmio, eu tenho que cumprir a minha missão. Está entendendo? Então Paulo sabia, ele não tinha alcançado a salvação. Ele disse, somos salvos já, fomos salvos, estamos salvos. Mas sobre o prêmio, porque salvação presente. Agora sobre o prêmio ele disse, não, eu não julgo que já tenha alcançado, eu não julgo que já seja aprovado para reinar com Jesus, eu não garanto que estou aprovado para entrar no reino de Deus, mas salvo eu estou. Mas se eu quero reinar com Jesus, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, avanço para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Só que isso aqui Paulo disse no meio da caminhada, quando ele estava para morrer, quando ele estava próximo de morrer, ele já tinha terminado de cumprir a missão dele. Aí mudou a conversa. Ele já mudou a conversa por quê? Porque ele já tinha cumprido a missão de Deus para a vida dele. O que aconteceu? Ele disse lá em 1 Timóteo capítulo 4, 7. 2 Timóteo 4, 7, olha o que ele diz. Uma hora ele fala, eu não julgo que já tenha alcançado, ou seja, não estou pronto para reinar com Jesus ainda. Mas só que quando ele terminou de cumprir a missão de Deus na vida dele, olha o que ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Você acha que todo crente ama a vida de Jesus? Tem crente que se fala que Jesus está voltando, ele faz até o sinal da cruz. Por quê? Ele não está satisfeito com essa informação. Ele sabe que ele pensa que ele vai se dar mal. Ele pensa até que ele nem vai para o céu. Mas Paulo está dizendo, quem está atento à vida de Jesus, quem está se preparando, quem está se fazendo a missão, quem está combatendo o bom combate, quem está cumprindo a missão, pode ficar tranquilo, ama a vida de Jesus. E ele está dizendo, a coroa me aguarda. Por que coroa? Porque vai ser posta na cabeça dele para ele reinar com Jesus. Ele está dizendo, agora sim você salvo porque cumpriu o bom combate. Não, ele já era salvo quando ele encontrou com Jesus no caminho para Damasco. Quando ele veio ali para Jesus, quando Jesus apareceu para ele, Jesus disse, vinde a mim. Quando ele foi ali para a Arábia, passar um tempo orando em línguas, meditando nas palavras da Bíblia, Jesus está dizendo para ele, aprendei de mim.
Quando ele começou a frutificar mesmo, plantar a igreja, ganhar pessoas, enviar, escrever cartas, ele estava indo por todo mundo. E quando Jesus voltar, ele vai receber a coroa. Por quê? Porque ele prestou esse serviço para Deus. Não é porque ele é salvo que vai receber a coroa. Está entendendo? Você é salvo porque Jesus prestou o serviço da vida dele. Você vai receber o galardão porque você cumpriu a missão de Deus. Então entenda que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Olha para você entender mais um texto. Para você entender que uma coisa é uma coisa, que outra coisa é outra coisa, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, está escrito assim, ó. Vou ler um texto que vai deixar você bem encabulado. Presta atenção. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1. Está escrito assim, ó. Detalhe. Todas as cartas de Paulo eram mandadas para a igreja. A igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica, a igreja de Filipe, entendeu? Todas as cartas eram mandadas de Filipos, todas as cartas. Então não era tentando salvar ninguém não, porque os crentes todos já são salvos. Paulo sabia que todo crente é salvo. É nós que hoje que ficamos dificultando. Paulo não tinha esse problema. Ele sabia que quem vem a mim, de Jesus, de maneira nenhuma será fora. Paulo não ficava dizendo assim, ó, vem, mas vigia. Não, vigiar não é para ser salvo, vigiar é para ter o galardão. E Paulo diz, e eu, irmãos, filhos de Deus, então é salvo. Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo, ou seja, está em Cristo. Quem está em Cristo é porque veio a Cristo. Então se veio a Cristo, é salvo. Vinde a mim, salvo, menino em Cristo. Olha o que ele diz. Com leite vos criei, e não com carne. Porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, não, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais, não andais segundo os homens. Olha lá, olha o que eles praticavam: contenda, inveja e dissensão. E eles eram filhos de Deus, meninos em Cristo. Aí você pensa assim, nossa, mas esse povo aqui, eles vão para o inferno, porque eles têm contenda, inveja e dissensão. Primeiro não vão, porque já estão em Cristo. Aí você vai lá em Gálatas, capítulo de número 5, Gálatas, capítulo de número 5, versículo 19. Você vai ter uma surpresa. Porque Paulo manda a carta de Gálatas para os crentes de Gálatas, da Galácia. Todos os crentes da Galácia eram salvos. E ele fala das obras que a nossa carne pode produzir. Ele diz assim, ó, as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Aqui feitiçaria é vícios, você ser viciado em alguma coisa. Inimizades, contenda, olha lá, você lembra? Contenda, lá os crentes que não tinham contenda, Paulo falou, inveja, dissensão, contenda, ciúmes, é praticamente a mesma coisa, iras, pelejas, dissensões, que nós lemos lá, olha lá, já repetiu 2, lá está, contenda, inveja, dissensão, aqui já repetiu 2, dissensões, heresias e invejas, pronto, recebeu os 3, repetiu os 3. O que acontece com esse povo que pratica todas essas coisas aqui, se for filho de Deus, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, tanto de crentes que tem da glutonaria, se contasse nos cabelos da cabeça, não dava conta. Coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, ou seja, não vão reinar com Jesus. Tem crente, filho de Deus no mundo inteiro, que pratica isso aqui, tudo que está escrito aqui. Por que ele pratica? Porque ele recebeu o vinde a mim e foi salvo. Mas ele tem uma dificuldade de viver ou aprender de mim, que é para ser liberto, para ser transformado, para ser mudado. O que acontece? Ele vai deixar de ser filho de Deus? Não vai. Ele vai viver uma vida frustrada, a vida dele vai dar legalidade ao diabo, o diabo vai se andar na vida dele, Deus vai açoitar ele e vai viver uma completa derrota. Mas ele é filho de Deus. Por quê? Porque ele está em Cristo. Pastor, não vai acontecer nada com ele não? Vai, ele vai viver uma vida aqui de disciplina. Quando Jesus voltar, durante 1000 anos, ele vai ser lançado no lugarzinho da disciplina, vai haver ali choro e ranger de dentes. Quando acabar a disciplina, Deus enxugará dos olhos deles toda lágrima. Olha que maravilha, Deus é bom assim ou não? E os que forem libertos, eles vão receber o galardão. Qual que é o galardão? Eles vão herdar o reino de Deus. Você acha que não tem crente que tem inveja? Não, Paulo disse que, irmãos, vocês têm inveja. Você acha que crente que cria contenda na igreja é filho do diabo? Não, é filho de Deus. Paulo disse irmãos, ele não disse filhos do diabo. Ele não disse, entendeu? Ele falou meninos em Cristo. Você precisa entender que Paulo não era calvinista, não. Se Paulo fosse calvinista, Paulo ia dizer assim, vocês precisam nascer de novo, porque vocês têm contenda, inveja e dissensão.
Mas como Paulo não era calvinista, ele disse: irmãos, meninos em Cristo. Só que tem um detalhe: Paulo também não era arminiano, porque se Paulo fosse arminiano, Paulo ia dizer: rapaz, vocês precisam vigiar para que vocês não percam a salvação e deixar de ser irmão. Não, o que ele disse? Irmãos, meninos em Cristo. Ele não colocou a salvação em risco, não colocou o novo nascimento em risco, ele simplesmente disse para eles: se vocês continuarem assim, vocês não herdarão o reino de Deus. E isso é péssimo, isso é terrível. Herdar o reino de Deus é muito bom, é o melhor que há. Jesus disse: busque isso em primeiro lugar. Então, se Jesus mandou buscar em primeiro lugar, deve ser importante, senhor. Um dia eu falei com um amigo meu: nós temos que buscar em primeiro lugar. Ele falou: mas por que você está tão preocupado com reinar com Jesus no milênio? Eu não sei por que você está tão preocupado. Eu falei: Jesus mandou buscar em primeiro lugar, eu não sei por que não. Se Jesus mandar buscar em primeiro lugar não for suficiente, aí eu não tenho o que fazer mais, entendeu? Então você tem que entender, essa lista de pecados que eu acabei de citar aqui, tem pessoas salvas que cometem cada um deles. É possível o salvo cometer cada um deles aqui. Entendeu? Mas por quê? Porque eles já vieram a Cristo, serão salvos. Por que não foi liberto? Porque não praticaram o aprender de mim. E naturalmente eles não vão conseguir ir por todo mundo e dar fruto. Por quê? Porque o fruto deles não vai, as pessoas não vão dar crédito na pregação dele. Você vai dar crédito para uma pessoa que está sempre manifestando inveja? Você vai dar crédito para uma pessoa que está matando alguém? Você vai dar crédito para uma pessoa que está criando contenda? Você não vai. A pessoa não vai conseguir frutificar, não vai ter galardão. Mas porque Cristo é bom, porque Deus é bom, porque nós somos salvos pela graça de Deus, ainda assim, eles serão salvos. Por quê? Porque não tem a ver com eles obedecerem, tem a ver com o fato de que Cristo já obedeceu. E se Cristo já obedeceu, ele disse: todo que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Para finalizar esse momento, eu quero ler o texto de 1 João, capítulo 4, versículo de número 17 e 19. Porque vai comparecer, os crentes, vou te explicar uma coisa. Os crentes vão comparecer diante de Deus. Os crentes da igreja primitiva, eles não tinham Bíblia, eles não tinham uma doutrina forte assim. A Bíblia foi escrita depois. Nem as cartas de Paulo eles tinham, muito. Eles só tinham uma carta. Quem era de Corinto tinha a carta de Corinto. Então o que acontece? Eles ficavam com medo de ir para o inferno. João sabia da Bíblia, Paulo sabia, Pedro sabia, nenhum deles estava ameaçando ninguém de ir para o inferno. O que João disse para os irmãos? Ele falou assim: ó, nisto é perfeito o amor de Deus para convosco. Ou seja, tem a ver com Deus te amar, não com você amar a Deus, para você ser salvo. Para que no dia do juízo, no dia de comparecer diante de Deus, tenhamos confiança. O que João está dizendo? Eu não preciso ficar com medo de comparecer diante de Deus, não, se eu sou cristão. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. O que ele está querendo dizer? Você não vai ser julgado segundo o seu padrão de comportamento para Deus te salvar ou não te salvar. Assim como Jesus é, nós somos neste mundo. Se Jesus foi obediente, vai ser imputada a nós obediência. Se Jesus foi puro de coração, vai ser imputada a nós pureza de coração. Ah, mas e a pessoa que fuma? E é cristão? Ela pode ser salva se ela fuma? A pergunta que eu te faço não é se ela fuma. A pergunta que eu te faço é se Jesus fumou algum dia. Porque se Jesus não era viciado, assim como ele é, nós os cristãos somos desse mundo. Então a pessoa, é lógico que ela pode ter dificuldade para herdar o reino de Deus, porque o pecado de feitiçaria, na verdade em grego é pharmakeia, quer dizer vícios. Então, vai dar problema. Mas se é filho de Deus, de maneira nenhuma você vai lançar fora. Por quê? Porque Jesus não fumava, Jesus não bebia, Jesus não entendeu? Jesus não adulterava, Jesus não fazia nada de errado. Então Deus escolheu pegar o nosso pecado e lançar sobre ele na cruz, e pegar a justiça dele e lançar sobre nós para salvação. Então, sobre salvação, você pode ter confiança diante de Deus, como filho. Agora, sobre galardão, orai e vigiai. Orai e cada um dará conta de si a Deus. Temor de Deus, vigilância, perseverança, correr atrás, combater o bom combate, perseverar até o fim. Tem um termo. Você acha que se uma pessoa pecar, um cristão pecar, ele vai deixar de ser filho de Deus? Eu vou ler aqui um exemplo para você entender que a pessoa não vai deixar de ser filho de Deus. Um pecado bem grave, para você já ficar descansado no seu coração. E detalhe, eu não estou incentivando ninguém a pecar. Amém? Só estou dizendo para você que quem é de Deus, quem não é, pode se tornar. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Você lembra que fornicação está lá na lista dos que não herdará o reino de Deus? Aqui está mandando a carta para a igreja falando que entre eles tem, não é alguém de fora, é alguém deles. Fornicação tal que nem entre os gentios se nomeia. Como é haver quem possua a mulher de seu pai?
estáis ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? O que ele está querendo dizer? Batata podre vai atrapalhar a igreja inteira. Mas não quer dizer que ele não é da igreja. Tem que ser tirado do meio, o povo não se contaminar e achar que aquilo é normal. Estáis ensoberbecidos. 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, eu, Paulo, mas presente no Espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, o crente que ficou com a mulher do pai dele, o crente, filho de Deus, vinde a mim veio. Depois de vir a mim, ele cometeu o pecado de fornicação com a mulher do pai dele, a madrasta dele. Eu quero acreditar que era a madrasta, né? E pode também ser a mãe, não era demais. Que tal ato praticou? O que acontece com ele? Em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito, com o poder do nosso Senhor Jesus. O que acontece com ele? Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha aí, o cara vai ser entregue para o diabo arrebentar com ele, vai destruir a vida dele. Destruição, carne é o corpo. Se o diabo destrói o corpo de alguém, não tem como, não tem como. Ah, mas não, ele vai morrer. E o Espírito será salvo. Por quê? Porque Jesus é bom. Nós não somos salvos porque nós nos guardamos da prostituição. Nós somos salvos porque Jesus foi santo e fiel até a morte. Ah, pastor, você está dizendo que eu posso pecar? Não. Dizendo que se pecar tem consequência, mas a consequência não é ser lançado eternamente no inferno. Você será entregue a Satanás para a destruição da carne, mas o Espírito será salvo. Detalhe, é muito ruim. Eu acredito que deve ter sido muito ruim para esse cara ter sido entregue a Satanás. Você queria cair na pele dele? Eu não queria. Então, quando você é salvo, você recebe a salvação do Espírito. E o que nós estamos buscando, pastor? Então, já que eu estou salvo, o que eu estou buscando? Eu estou buscando o direito de reinar com Jesus. Tiago, presta atenção. Tiago, que era, acredito, irmão de Jesus, ou não sei se é esse Tiago que é o irmão de Jesus, mas enfim. Tiago 1,21, Tiago também mandou a sua carta para a igreja. Todos os apóstolos mandaram as suas cartas para a igreja. Olha o que Tiago diz. Para os crentes, já salvos, ele começa o texto dizendo: as tribos dispersas, irmãos e tal. Aí ele diz assim, ó: por isso, rejeitando toda a malícia e superfluidade de malícia, por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra. Você lembra que eu falei que a palavra que te limpa, a palavra não limpa o crente? Recebei a palavra, em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Você vê que o cara ficou com a mulher do pai dele e vai ter a salvação do Espírito. Mas somente aquele que for liberto pela palavra vai receber salvação da alma. E é o quê? Reinar com Jesus. Entendeu? Vou ler mais um texto para você entender o que eu estou querendo dizer. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Olha o que ele diz. Olha lá, não vou ler do 5 para você entender isso aqui. Capítulo 5. Não vou ler do 5, olha lá. Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação. Você vê que o cara foi entregue a Satanás, como Paulo disse. E eu, pelo poder de Jesus, seja entregue a Satanás. Ou seja, o que te guarda salvo não é a sua obediência, é o poder de Deus. Porque se Deus deixasse a sua salvação na sua mão, você perdia ela 12 vezes por dia, ou 30 vezes por dia. Mas você está guardado para a salvação no poder de Deus. Já presta a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Olha lá, para que a prova da vossa fé, ou seja, os crentes vão ser provados na fé. Para quê? Muito mais preciosa que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus. Ou seja, quando Jesus se revelar, quando ele voltar, o que acontece com essa pessoa? Ao qual não o havendo visto, não viram Jesus, o amai, ou seja, amou Jesus. Então aqui não é, eles não só creem em Jesus, eles amam Jesus. O que acontece com quem ama Jesus? Não havendo agora visto, mas crendo, então tem também salvação, que é o início, né? Agora vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. O que acontece com quem ama Jesus? Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Você viu o que o Tiago falou? A palavra pode salvar a vossa alma. Está falando de você receber o galardão, de você poder reinar com Jesus. Pedro está mandando para os crentes: ó, a fé de vocês vai ser provada. A salvação é guardada pelo poder de Deus, mas você vai ter a sua fé provada. Se ela for provada, você vai receber o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O início da sua fé é a salvação do seu espírito, mas o fim da vossa fé
é a salvação da vossa alma. E quer dizer o quê? Quer dizer que vai reinar com Jesus. E se não receber a salvação da alma, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai para o inferno, pastor? Não. Cristão, não, de maneira nenhuma. Por quê? Olha o que acontece com o cristão. Ele será salvo. Olha, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Deixa eu te explicar. Você que é cristão, você já está, a partir do momento que você é cristão, você está fadado infalivelmente a ser conformado com a imagem de Cristo. Isso vai acontecer infalivelmente. Se você se render ao processo, não é fazer a santificação acontecer. Você tem que se render a Deus. Então o que acontece? Você vai sendo liberto pela palavra, vai sendo conformado com a imagem de Cristo. Com a glorificação, isso termina. Se você não passar por esse processo, você será salvo toda a vida pelo fogo. Esse fogo vai terminar de fazer a purificação. Não é purgatório, igual é ensinado pela Igreja Católica. Não tem nada a ver. A Igreja Católica ensinava assim: se você for um católico obediente, galardão. Se você for um católico desobediente, mas pagar as indulgências, você salva toda a vida pelo fogo, purgatório. Se você for protestante, bruxo, feiticeiro, vai para o inferno. Então, o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com o purgatório. Tem a ver com ser salvo toda a vida pelo fogo. É uma coisa que vai acontecer durante o milênio. Ele não alcançou a salvação da alma, ou seja, não foi conformado com a imagem de Cristo, terá que ser conformado por meio do fogo. E por causa desse fogo, vai haver choro e ranger de dentes. Só que Deus é bom, depois do tempo ele enxugará dos olhos deles toda lágrima. Quem está entendendo, diga amém. Então, deixa eu ver quanto tempo tem aqui de gravação. Deu 1h40 e poucos minutos. Então, entenda uma coisa. Eu não vou falar mais, senão vai... Jesus... não, eu tenho que falar um texto aqui que Jesus falou para você entender, né? Você já está entendendo que salvação do Espírito é você ser salvo de ir para o inferno. Salvação do Espírito. E salvação da alma é você reinar com Jesus, certo? Olha o que Jesus disse lá em Marcos, capítulo 8, versículo de número 39, acho que é 9, não. Não sei se é 8. Jesus disse assim no versículo de número 34. Olha lá. Chamando a multidão com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, ou seja, ele está falando com quem já veio a mim. Vinde a mim, salvação. Vinde após mim, ele está falando agora de galardão. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua alma, assim, eu vou tentar poupar. Aqui a palavra vida, aqui no grego é alma. Então é a mesma coisa, algumas traduções até na alma. Se você quiser poupar a sua vida, perderá. Se você, por amor de Cristo, aceitar perder a sua vida, salva-la. O que ele está querendo dizer? Você vai alcançar a salvação da alma. Olha lá. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, a alma, perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, esse a salvará. O que ele está querendo dizer? Você vai alcançar a salvação da alma. Aí o versículo termina dizendo assim, ó: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele está falando assim, não alcançou a salvação da alma. Ele está querendo, a gente usa esse versículo, a maioria usa assim, dizendo assim, ó: o que adianta perder o mundo, ganhar o mundo inteiro e ir para o inferno? Ele não está dizendo isso. Ele está querendo dizer ganhar o mundo inteiro e não ser aprovado para reinar com Jesus. Porque os ensinamentos de Jesus é para a igreja. O Espírito diz à igreja. Então ele está querendo dizer, do que adianta você ser um cristão, você prosperar, você ganhar dinheiro, você construir sua casa, comprar seu carro, e você não ganhar a sua alma, ou seja, não alcançar a salvação da alma. Não adianta nada, você vai sofrer um profundo desgosto. Por quê? Porque é terrível coisa é você não alcançar a salvação da alma. Jesus está dizendo, quer alcançar a sua salvação? Para você ser salvo, Jesus tomou uma cruz. Mas se você quer reinar com Ele e alcançar a salvação da alma, tome a sua própria cruz e siga Jesus. Então entenda, sua salvação está na cruz de Jesus. Mas para você alcançar a salvação da sua alma, que é a mesma coisa que receber o galardão, que é a mesma coisa que entrar no reino de Deus, que é a mesma coisa que herdar o reino de Deus, para você receber isso, você precisa tomar a sua própria cruz, ou seja, cumprir a vontade de Deus para você. Jesus cumpriu a do Pai para ele, ok, quem crê nele será salvo. Mas se você quer receber galardão, você precisa cumprir a vontade do Pai para você. Deus, qual é a vontade de Deus para minha vida? Qual é a minha cruz? É isso.
E aí você vai receber o galardão. Você vai ganhar a sua alma. Está entendendo? Ah, pastor, e aquele texto que diz assim, ó, aquele que perseverar até o fim será salvo. Está lá em Mateus, eu acho que está em Mateus 24, versículo de número, não sei se é 10, não estou lembrando aqui agora. Eu sei que ele vai falando, né, da tribulação, ele vai dizendo, você deve estar lembrando do versículo que eu estou querendo dizer. Ele fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por que Jesus está querendo dizer aquilo ali? Salvação da alma. A pessoa que perseverar até o fim será salvo? No Espírito, não. Você vê que o cara ficou com a mulher do pai dele e vai ser salvo do Espírito. O que Jesus está falando o tempo inteiro é de salvação da alma. Tem um versículo, não estou achando que agora não, mas diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvação da alma. Acho que Marcos, capítulo, não sei se é 10, 22, não estou lembrando aqui agora. Olha lá, esse aqui, ó. E odiados sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí a pessoa lê aqui e pensa assim, nossa, para mim ir para o céu eu tenho que perseverar até o fim. Não, Jesus está falando de salvação do Espírito, porque a sua salvação do Espírito é porque Jesus perseverou até o fim. Mas se você quer receber a salvação da alma, você precisa perseverar até o fim. Se preciso for, ser fiel até a morte. Confessar Jesus até na morte. Porque Jesus disse sim para você duas vezes. Uma vez quando você chega e uma vez no tribunal de Cristo. O primeiro sim que ele fala para você, ele não muda ele não, por nada. Você veio a ele, de maneira nenhuma lançarei fora. Agora no tribunal de Cristo ele pode falar não para você. E você não vai reinar, mas o sim da salvação permanece. Então, Jesus, quem negar, eu negarei ele. Não quer dizer que a pessoa não vai ser salva. Está negando ele, não é o negar de salvação, é o negar de galardão. Porque o aceitar a pessoa de salvação, Jesus disse, vinde a mim todos. Não tem conversa. Ele não vai dizer, vinde a mim e veio. Não, agora não. Jesus não vai mudar a palavra dele. Ele disse sim, sim e não, não. Se ele disse sim para a salvação, está dito. Agora o que está em aberto é o sim do galardão. É o sim da salvação da alma. É o sim do herdar o reino de Deus. É o sim do entrar no reino de Deus. Aí ele pode dizer sim ou não, isso está em aberto. Então eu quero convidar você a orar, a meditar nesta palavra. Entenda que, vou repetir e recapitular rapidamente. Você é salvo pela obediência de Cristo. Você é salvo porque Jesus cumpriu a vontade do Pai que está no céu. Você é salvo, você é feito justo porque Jesus pagou o preço. Porque Ele carregou uma cruz. Porque Ele foi obediente até a morte. Vinde a mim, salvação. Aprendei de mim, discipulado, treinamento, libertação. Ide por todo mundo, frutificação. Que você possa aceitar todas essas três ordens de Jesus. E quando Ele voltar, Ele vai dizer para você, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Vai reinar com Jesus. Entra no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel. Sobre 5 cidades foste fiel? Reina sobre 5 cidades. Para identificar que você é um dos que reina, toma aqui uma coroa, põe na sua cabeça. Toma aqui as vestes brancas. O seu trono está aqui, para você reinar. Entendeu? Está falando de salvação. Agora, aquele servo que foi salvo graciosamente, foi perdoado, foi amado, mas não se arrependeu assim a ponto de mudar, porque a salvação não está em se arrepender, a salvação está em crer. Jesus disse, vinde a mim, salvação. Mas com relação ao reino, ele disse, o reino, arrependei-vos porque o reino está próximo. O livro de João não tem a palavra arrependimento nenhuma vez. Por quê? Porque arrependimento é essa coisa na mente, de mudar de mente para poder obedecer a Jesus, para seguir Jesus. Tem muita gente que vai ser salvo que não segue Jesus. Por que vai ser salvo? Porque creu em Jesus. Olha como é que Deus é bom. Deus foi tão bom que Ele falou assim, eu vou facilitar. Enviar a mim de maneira nenhuma será lançado fora. E vou tentar constrangê-los pelo amor, pela bondade, pelo açoite, usando várias situações, usando para levá-los a orar, eu posso permitir o coronavírus, posso permitir um monte de coisa. Para levar o crente, não criar o coronavírus, porque Deus não mandou praga sobre ninguém. Eu não creio nisso. Mas Deus pode permitir. O diabo já está querendo criar muitas coisas. Inclusive eu creio que isso é criado por homem, mas isso não é o caso. Então, Jesus permite o coronavírus para quê? Para despertar a igreja para orar, mas não para despertar a igreja para ser salvo. Porque todo aquele que já crê já está salvo, já é salvo, nada pode mudar isso. Quem é de Deus é de Deus. Não pode deixar de ser de Deus. E quem é do diabo hoje pode se tornar de Deus. Olha a matemática. Quem é de Deus, filho de Deus, não pode deixar de ser filho de Deus. Mas todo aquele que é filho do diabo, se crer no Senhor Jesus e o receber, é dado também o poder de ser feito filho de Deus e será salvo. A partir daí,
é nos dada a ordem. Busque agora que já é salvo, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, seja grato a Jesus porque Ele te salvou. Seja grato a Jesus porque Ele te perdoou. Seja grato a Jesus porque Ele pagou o preço pela sua salvação. Seja grato a Jesus porque Ele descartou a possibilidade de você ir para o inferno eternamente. E se deixe comover pelo amor dele e procure obedecer para quê? Para que você possa receber aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que jamais penetrou o coração do homem, que é o que Deus vai dar para esses, do grupo do galardão, porque eles amam Jesus, eles são convertidos ao amor de Deus, eles são constrangidos pelo amor de Deus, e vão receber esse maravilhoso galardão, que é o direito de reinar com Jesus. Eles vão herdar o reino de Deus, eles vão entrar no reino de Deus, eles terão alcançado a salvação da alma, eles terão recebido, eles vão receber a coroa, o trono, vão receber glória, honra. E os que são só salvos? Se soube a vontade do Senhor e não fez, o servo vai receber muitos açoites. Se não soube, poucos açoites. Ou seja, vai ter açoites para todo mundo que não recebeu o galardão. E quem não tiver nem Jesus, não for nem crente, cristão, ou crente cristão, ele será lançado eternamente do lago de fogo e enxofre, porque aí já é outra história. Não crê no Senhor Jesus, não será nem salvo. Crer no Senhor Jesus será salvo, mas além de crer no Senhor Jesus, se fizer a vontade do Pai, vai ser muito bem galardonado. Nós vamos finalizar esse culto dessa noite, que você possa compartilhar esse vídeo. Está sendo feito a live no Facebook, vou baixar e postar no YouTube também. Então, independente de onde você está assistindo, que você possa compartilhar, que você possa enviar para um amigo, que você possa abrir o coração e orar a Deus. O que esse pastor está falando é verdade? Eu ouvi a vida inteira que eu tenho que ser obediente para me ser salvo. Eu tenho que obedecer e perseverar. Não. Porque a religião, na boa intenção de salvar, ela manda se obedecer. Mas a sua salvação não está na sua obediência. No dia que o diabo tentar te convencer, para finalizar, no dia que o diabo tentar te condenar, de que você não está salvo hoje porque, hoje você não está salvo porque você desobedeceu. Então você perdeu a salvação. A sua salvação está, olha lá, para finalizar, é normal o diabo saber que os crentes não sabem que a salvação deles está na obediência de Jesus. O que o diabo faz? O diabo perturba a mente deles toda vez que eles pecam, lançando culpa, condenação e medo. E aí você fica sempre caindo no mesmo pecado, você fica desanimado na igreja, você não ora, e aí como é que vai ser crente? O diabo te põe medo. Mas qual que é o segredo de Paulo para vencer esse medo, da condenação do diabo por causa do que a gente desobedece algumas vezes? Paulo diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos do diabo e toda altivez, soberba, eu vou pagar o preço, eu vou obedecer, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Como que faz isso? Levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Perceba que não é a minha obediência a Ele, é a obediência dele a Deus. E se eu ficar pensando na minha obediência, toda vez que eu falhar, eu vou dizer: nossa, perdi a salvação. Nossa, será que eu sou salvo? Não. Paulo não está dizendo que você focar na sua obediência a Cristo. Ele está dizendo para você meditar na obediência de Cristo. Leia lá os evangelhos. Você achou o pecado de Jesus? Não. Então descansa o seu coração. Medita na obediência de Cristo. Pastor, mas eu estou morando junto e queria me casar, eu estou sendo desobediente. Se você está morando junto e crê no Senhor Jesus, o Espírito Santo já está te movendo a querer se casar, com certeza, porque você é salvo. Você não quer escandalizar o nome de Jesus. E a pessoa não quer se casar, você vai ser salvo. Por quê? Porque você não é salvo pela sua obediência, você é salvo pela obediência de Cristo. Eu sou jovem, eu tenho dificuldades, assim. Você é salvo pela obediência de Cristo. Medite no amor dele, que ele vai te dar graça para se libertar das suas dificuldades de jovem. Medite na bondade e na obediência de Cristo. E você vai descansar o seu coração para servir a Deus. Quando você estiver em paz, você vai ter força para vencer o seu pecado. Você vai ter força para servir a Deus. Você vai ter amor no coração para servir a Deus. Os filipenses tinham medo de não mudar. Os filipenses estavam com medo porque não tinha mudado ainda. E Paulo disse: aquele que começou em vós a boa obra é fiel para terminar. Você percebeu que tem a ver com a fidelidade de Jesus, não com a sua? Você só precisa se entregar. Você só precisa se render ao processo. Você só precisa se aproximar dele. Porque quando você está nele e ele você,
a mudança acontece naturalmente. Nós somos transformados de glória em glória. Não é de regra em regra, é de glória em glória que nós somos transformados. Por quê? Porque o amor de Deus nos constrange. Então nós vamos orar. Eu quero que você, talvez você está ouvindo e está pensando, pastor, mas eu nunca ouvi isso, pastor. Eu achei que a minha salvação estava na minha mão, estava na minha obediência, estava nas minhas boas obras, estava no meu bom procedimento. Eu tenho uma boa notícia para você. Você é salvo pela obediência de Cristo. Você é justo pela obediência de Cristo. Você é aceito por Deus como filho para a salvação do Espírito, passar a eternidade com Deus pela obediência de Cristo. Se você se converter de coração profundo e ser constrangido por Deus, você vai acabar. Toda pessoa que entende a graça de Deus não tem como viver no pecado, porque ela não tem cara de pau de viver no pecado. Todo filho de Deus que está no pecado hoje, duas opções: ou ele não entendeu a graça de Deus, ou ele já teve um coração endurecido pelo engano do pecado. Continua filho de Deus, mas vai ter problemas, disciplina, açoites, levas exteriores, mas depois de nuances, Deus enxugará dos olhos destes toda lágrima. E na eternidade, até esses crentes ruinzinhos, esses crentes fracos, esses crentes que não libertou do vício, que não resolveu a vida, que não, entendeu? Entenda, eu não estou incentivando ninguém a pecar não, porque as pessoas não precisam do meu incentivo para pecar, já vão pecar. O meu incentivo para você é: Jesus te amou graciosamente, procure viver de maneira que agrada a Ele. Você vai ter mais paz, você vai ter mais alegria, você vai ter mais satisfação na vida, você vai viver mais em paz, o diabo não vai ter legalidade na sua vida. É isso que eu estou dizendo, não estou dizendo para sair do intercâmbio. Estou dizendo que Deus é bom e a bondade de Deus, ela deve te levar ao arrependimento. Creia no Senhor Jesus de todo o coração, para que você possa se arrepender. Porque para ser salvo, creia no Senhor Jesus. Mas para entrar no reino, arrependei-vos, porque o reino está próximo. Então eu quero te chamar ao arrependimento, uma mudança de mentalidade, de dizer: já que Jesus me salvou tão graciosamente, eu vou obedecer. Já que Jesus me salvou tão maravilhosamente, eu vou ser fiel a Ele. Manda, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu vou fazer, porque o Senhor me constrange. É isso que Ele quer ouvir de você. Ele não quer você dizendo: nossa, eu vou perseverar para me ser salvo, porque aí vai ser justiça própria. Se tem algo que Deus abomina, é você tentar merecer o amor, merecer o perdão, merecer a sua salvação. Você é salvo pela obediência de Cristo. Nós vamos orar. Se você ficou em dúvida do que eu falei, no canal do YouTube que eu vou postar essa mensagem, tem mais vídeos que explicam, para você ouvir e clarear o seu coração, principalmente os vídeos de gráfico. Você tem os cultos da igreja, tem os vídeos que são feitos no computador de gráfico, assiste para você e ora a Deus com o coração aberto. Diz: Deus, é verdade, Deus, que eu sou salvo pela obediência de Cristo? É verdade que o que me torna justo é a justiça de Cristo, não é a minha, não é quando eu pratico justiça, não? Pergunta para Deus. Você que está assistindo esse vídeo é calvinista, pergunta para Deus se o que eu estou dizendo é verdade ou não. Você que é arminiano e está dizendo: não, mas eu sempre preguei que o crente perde a salvação por qualquer coisa. Pergunta para Deus se a salvação está na mão do crente ou se é guardada pelo poder de Deus. Pergunta para Ele de coração sincero e Ele vai te responder. Porque eu, quando eu entendi isso, eu orei e falei: Deus, nossa, mas que isso? Se for verdade, me dá paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, encheu o meu coração por quê? Porque o Evangelho é boa notícia. Então nós vamos orar. Quero convidar você a orar, fechar seus olhos na sua casa e pedir a Deus: meu Deus e meu Pai, eu agradeço a Ti por tudo aquilo que o Senhor fez, tem feito e ainda fará por nós os que temos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha tomar nas Tuas mãos a nação brasileira, tomar nas Tuas mãos a Itália, tomar nas Tuas mãos a China, os Estados Unidos, todos os países do mundo, ó Pai, que estão enfrentando essa pandemia. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, dar ordem aos Teus anjos a nosso respeito, que eles possam frustrar esse intento maligno, que eles possam frustrar esse plano das trevas. Eu coloco diante do Senhor esse culto, essa gravação. Eu peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha confirmar no coração dos Teus filhos essa palavra, que eles venham descansar na boa notícia do Evangelho, de que somos salvos pela graça de Deus, de que somos salvos pela obediência de Cristo, e de que somos justos pela obediência de Cristo, e que as nossas obras devem ser um resultado do nosso amor a Ele, da nossa conversão genuína a Ele, do nosso profundo arrependimento, que é fruto da nossa revelação, do quanto somos perdoados, amados e aceitos por Ele em Cristo Jesus. Que o Senhor possa não permitir que nem o demônio coloque confusão na mente dos Teus filhos, que eles possam sentir paz, que eles possam sentir paz e alegria no Espírito Santo, em saber que a salvação é pela graça de Deus, tanto dá-la como mantê-la. Que o reino será dado para todo aquele que se comprometer a buscar saber qual é a vontade do Pai que está no céu.
que o Senhor possa fazer esse vídeo chegar a milhares e milhões de pessoas, para que eles possam amar Jesus, para que eles possam se render a Jesus, que eles possam se converter de coração sincero a Ele. É o que eu peço, crendo que o Senhor fará. Já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos cristãos, e nunca canse de declarar: eu sou salvo pela obediência de Cristo, eu sou justo pela obediência de Cristo, eu permaneço justo, salvo, filho de Deus, por causa de Cristo. E por causa disso, eu decido ser obediente, eu decido perseverar, eu decido multiplicar o talento, eu decido buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu decido ser submetido à libertação pela palavra, porque eu não deixarei que a graça de Deus tenha sido vã na minha vida. É o que nós oramos e crendo que o Senhor fará. Agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.